Bem-vindos a mais um episódio do Papo Mestre. Aqui a gente discute as melhores estratégias para alcançar o maior potencial da nossa saúde, bem-estar e alta performance. Hoje a gente está aqui com o Leandro Medeiros. Ele é coordenador do curso de farmácia da Unicamp, professor e pesquisador em farmacologia e fitoterapia e apresentador do podcast Xícara Cheia. Seja bem-vindo aí, Leandro. Hoje a gente vai bater um papo aí sobre suplementos, remédios, fitoterápicos, ou seja, aqueles hacks que a gente pode utilizar para melhorar a nossa performance e a nossa saúde. Me conta um pouco aí sobre o seu trabalho, quem é você, o que você faz. Valeu, Pedro. Obrigado pelo convite. Olá a todos aí do Papo Mestre. Bom, eu sou Leandro, né? Como você falou, e eu trabalho hoje muito forte no ensino e pesquisa. A minha universidade é a Universidade Católica de Pernambuco, né? Aqui em Recife. E eu sou professor atualmente dos cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia e também coordeno o curso de farmácia da universidade. E também tenho uma participação com a fitoterapia na universidade a partir da Liga Acadêmica de Fitoterapia Médica, que é basicamente é um projeto de extensão, né? Ele está classificado dessa forma, mas que visa, desde o início do curso, né? Eu tenho alunos aí do terceiro, quarto período do curso de medicina, para desenvolverem competências relacionadas à formação médica quanto a essa área, né? Que é uma área que ainda é deficitária no Brasil. A gente tem um número pequeno de, de cursos realmente, né, de graduação que façam uma formação robusta, né, em relação a esse campo de conhecimento que é tão importante no Brasil, né, porque muita gente usa mesmo muitas plantas, né, para tratamento de problemas de saúde mais simples ou até mesmo para doenças com maior complexidade, né, e às vezes essa utilização é errada. São situações em que o paciente utiliza determinados, usam chás, né? E esses chás muitas vezes interagem com medicamentos, eles podem levar a agravos em saúde. Então, o que a gente busca nessa liga é executar uma série de atividades com os alunos que visam desenvolver neles, né, as competências relacionadas ao uso racional de plantas medicinais e fitoterápicas. A minha esperança é que no final do curso esses futuros médicos já saiam com uma série de conhecimentos, habilidades e atitudes aí importantes para a prática médica. Então vamos começar logo o que o pessoal quer saber, né? Que é algumas perguntas que eu recebo. E vamos ao que interessa. O que tomar para crescer? Tá falando de uma pessoa com nanismo ou você tá falando de uma pessoa É porque que eu tem... tô mandando aqui a pergunta de como que eu recebo, entendeu? Mas Aham, vou então descrever de uma forma um pouco mais científica. O que aham. tomar para ganhar mais massa muscular? O que tomar? Eu poderia dizer vergonha na cara, mas eu não acho isso muito ético. Brincadeira. Olha só, o que acontece? A gente tem realmente deposita, né, muita esperança, né, com esses produtos naturais para finalidades diversas e de fato a gente tem muita coisa benéfica. Vale ressaltar que a gente tem dois grandes grupos de produtos no Brasil. Vamos só organizar isso melhor. Então a gente tem os alimentos, né, que são produtos naturais, mas que dependendo da sua forma de utilização, dependendo da composição química, eles podem até chegar ao que nós chamamos de propriedades de saúde, né? Que é uma propriedade relacionada à redução do risco de uma doença com o consumo daquele alimento, né? Por exemplo, soja é um alimento funcional, porque o uso dele está associado, por exemplo, ao menor risco de você ter doença cardiovascular aí em 10, 15 anos, enfim, no uso crônico, né? Alho é um alimento funcional, enfim. Mas muitas vezes esse mesmo produto pode ser um produto com caráter medicamentoso. Aí é quando a gente chama de fitoterápico, né? O que é o fitoterápico efetivamente? É o medicamento feito à base daquela planta que tem propriedades medicinais. Ora medicinal, ora alimentícia, porque, né, se tiver histórico de consumo como alimento no Brasil, se tiver bons nutrientes, se tiver uma composição fitoquímica de não nutrientes, portanto, que seja benéfico potencialmente para os seres humanos, então você pode usar como alimento e aí ele vira um alimento funcional. Mas o fitoterápico mesmo é um produto que é medicamento no Brasil, diferente de outros países. Aí você pensa, então nós temos algum fitoterápico para tratar, não para não se trata de um tratamento de doença, né? Mas é para atender uma necessidade de saúde que seria melhorar, por exemplo, uma sarcopenia,
que nesse caso sim seria doença, mas a pessoa está normal, ela está saudável, não tem absolutamente nada, e ela ainda quer aumentar a massa muscular. Numa situação como essa, tem vários produtos que já foram investigados por conta de estudos prévios que foram conduzidos, que é o que nós chamamos de ensaios in vitro. E nesses ensaios in vitro foi observado que alguns produtos naturais poderiam ter efeito hormonal sobre o organismo, fazendo algumas sinalizações musculares que visam a síntese proteica, o que poderia então, em hipótese, não em tese, mas em hipótese ainda, formular, ou melhor, gerar um benefício para o aumento da massa muscular como um todo. Tá bom, então o que foi feito depois? Estudos em animais. São pré-clínicos, não são in vitro, mas são in vivo, né? Mas são pré-clínicos porque não são feitos em seres humanos ainda. É o que antecede a fase clínica da pesquisa, que é essa sim realizada em seres humanos. Então esses produtos foram testados em animais e alguns deles nós tivemos resultados interessantes. E aí agora vem os estudos clínicos para tentar identificar alguma propriedade potencial desses produtos, né? Então produtos como tríbulos terrestres, a maca peruana, que é a chamada Lipidium meiene, eles podem até serem entendidos como adaptogênicos, mas eles têm sido mais utilizados com alegações hormonais de fato, né? Inclusive o próprio tríbulos terrestres é vendido no mercado nacional como medicamento. Ele é um medicamento inclusive tarjado, indicado para quadros de pessoas que apresentam um hipogonadismo, ou seja, uma diminuição na função das gônadas, né, testículos no caso, e com base nisso uma diminuição também na produção de alguns hormônios. Então se a pessoa tem, por exemplo, níveis da dehidroepiandrosterona mais baixa, o tríbulos terrestres pode ajudar a aumentar isso, porque o DEA é um precursor da testosterona. Então, de fato tem estudos que... Vamos supor que eu, Pedro, eu não tenho nenhum tipo de problema, assim, nenhum tipo de doença, mas eu quero potencializar o meu ganho de massa, a minha testosterona, minha performance. O tríbulos, ou então algum ashwagandha, maca, ele potencializa o meu resultado? Não, infelizmente não. O que a gente tem em termos de... Porque quando você pensa em potencializar resultado, você tem que pensar qual resultado. Então vamos pensar aqui. Primeiro, aumento de massa muscular. Quando você faz uma revisão sobre todos os estudos feitos em seres humanos para ver se aquela hipótese foi plenamente testada, e de fato foi porque tem estudos em seres humanos, mas o que é observado nesses estudos é que essa hipótese não é confirmada. Ela é rejeitada, na verdade. Ou seja, não há evidência até hoje de que esses produtos possam contribuir com o processo de aumento de massa muscular. E como é que eles fizeram essa avaliação? Porque eles pegaram os indivíduos e separaram em dois grupos diferentes. O primeiro grupo, tratados com o fitoterápico, o segundo grupo, tratado com o placebo, ou seja, sem nada, sem nenhum princípio ativo, nada que venha a regular aquele efeito hormonal sobre a síntese de proteínas. E eles observaram que tentaram, né, padronizar o máximo possível. Essa é uma limitação importante desses estudos, mas tentaram padronizar a alimentação, tentaram padronizar a intensidade do treino, sono, ou seja, todos os fatores que poderiam influenciar sobre aquele resultado, o que influencia diretamente sobre o ganho ou perda de massa muscular. Estudos bem feitos, mas estudos pequenos de certa forma, têm suas limitações metodológicas, mas eles observaram que não houve diferença em relação a esses dois grupos. Não houve diferença entre tomar tríbulos terrestres ou não tomar tríbulos terrestres em relação ao aumento de massa muscular. Então esse é o primeiro ponto. Mas a ashwagandha, por exemplo, que você mencionou, seria utilizável para outra coisa? Sim, mas ela tem uma resposta positiva, especialmente para indivíduos que apresentam fadiga relacionada ao estresse. Ele é um adaptógeno. E tem vários mecanismos formulados, enquanto hipóteses ainda, né, a respeito dos chamados vitanolídeos, que são um grupo de lactonas que a planta apresenta e que tem esses efeitos hormonais, mas que estão relacionados, na verdade, à adaptação do estresse. Então ele modula o eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, regula neurotransmissores, tem alguma relação com receptores hormonais, né, do cortisol especialmente, receptores glicocorticoides, né, como a gente chama, mas isso não leva a nenhum tipo de efeito muscular, isso leva a um efeito
psicológico, né? Você se sente melhor do ponto de vista mental e pode também melhorar, é, alguns aspectos físicos, né? Tem alguns trabalhos, por exemplo, que mostram que ele é responsável pelo aumento da força muscular, mas não necessariamente ele foi o responsável por promover a hipertrofia, mas porque a pessoa aumentou. No meu ponto de vista, se a gente for pensar, Ah, uma pessoa mais estressada, que libera mais cortisol, que, querendo ou não, todos nós estamos expostos a um ambiente que gera estresse. Ao controlar um pouco mais o cortisol, o nosso metabolismo funciona mais, a gente fica mais feliz, a gente carrega mais peso, a gente gera mais lesão muscular, a gente dorme melhor porque a gente está liberando menos cortisol, a gente tem uma recuperação muscular maior. Então, como consequência não direta, uma consequência indireta, a gente ganha mais massa. é uma hipótese, né? É uma hipótese, só que o que foi observado nos estudos clínicos é que, apesar dessa hipótese ter algum fundamento, mas nos estudos experimentais que foram testar essa hipótese, isso não se confirmou. E eu particularmente tenho acompanhado bastante essa literatura de fitoterapia no exercício, porque muita gente, aliás, porque tem essa demanda, né, claro, há muita curiosidade sobre esse assunto, mas também porque eu ministro aulas, né, em pós-graduações pelo país relacionado à nutrição esportiva, né? Então, é um tema que deve ficar aquecido aí na minha agenda para trazer esse referencial teórico experimental, no fim das contas, para que as pessoas pensem, né? Bom, é hora de usar ou não algum tipo de produto para esse fundamento. Ó, você tem tribulus terrestres, você tem Cyanotes vaga, que é outra planta, a Lepidium meyene, que é a maca, Mucuna pruriens, também conhecida somente por mucuna, né? São plantas que têm estudos experimentais a partir de uma hipótese formulada de que eles poderiam gerar esse efeito sobre a massa muscular. Mas quando você faz um ensaio bem controlado para evitar fatores de confusão sobre aqueles resultados, você observa que eles realmente não têm esse benefício para essas questões, né? Agora, são plantas que não servem para absolutamente nada? Tem uma coisa interessante sobre isso. Eles não têm funcionado bem para hipertrofia, mas uma outra aplicabilidade que eu tenho visto com mais frequência na literatura é para libido. E tem um grupo de pesquisa da Federal de Minas Gerais, um grupo de ginecologistas, né, que tem estudado tribulus terrestres, por exemplo, para libido, e eles observaram uma melhora significativa de variáveis relacionadas à libido, mas não apenas à libido, mas à função sexual como um todo. Por exemplo, em mulheres, eles observaram que o tribulus terrestres em mulheres que não chegaram à menopausa, mas que estão chegando lá, ou seja, dentro do período do climatério, que já relatam ter disfunção sexual, por exemplo, frigidez, né, que é o ressecamento vaginal, a perda de libido, disposição, número de orgasmos, tudo isso. Tem várias variáveis aí a serem analisadas e nestas pacientes que utilizaram tribulus terrestres, quando comparado com o grupo controle, tiveram uma resposta bem significativa a respeito Deixa eu destas funções. botar o meu ponto de vista aqui agora, um pouco mistura. Eu gosto de misturar muito ciência com filosofia. Esses fitoterápicos, eles nada mais são do que a ciência ancestral, né? Que vieram, o ashwagandha já é usada na medicina ayurvédica há milhares de anos, maca peruana já vem sendo utilizado pela medicina aí dos ancestrais da América do Sul há milhares de anos. E, pelo que eu sei, trabalha muito exatamente o que você falou, é a questão da libido. E a libido, pelo que eu conheço, não é simplesmente uma energia, é a energia sexual é a energia mais poderosa do universo, e a libido, por ela fazer você, como é a energia mais poderosa do universo, tudo que a gente faz, a gente é motivado pela libido. Dizem que a maioria dos homens ganham dinheiro para fazer sexo. Eles melhoram o corpo para ter sexo. Então, querendo ou não, a sociedade ela é motivada para o sexo para quê? Para a gente ter filhos e a humanidade continuar viva, crescendo. Entendido isso, como a libido é uma das energias mais poderosas do universo, a gente sabe direcionar essa energia para algo produtivo. Então, eu estou tomando um adaptogênico, um ashwagandha, uma maca peruana, eu estou aumentando minha libido, ou seja, eu estou aumentando minha energia. Se eu direciono essa energia para a saúde, para a disposição,
esses estudos científicos controlados, eles controlaram, todo mundo teve que treinar na mesma intensidade, todo mundo teve que dormir bem da mesma, tudo certinho. Mas as pessoas foram obrigadas a fazer isso. A diferença no mundo real é que a pessoa, quando ela não tem a libido alta, ela não tem energia, ela não tem disposição para fazer as coisas. Então, ela não, esse obrigação de treinar, obrigação de dormir bem, não. Ela vai direcionar a energia dela de uma forma mais baixa para assistir seriados, para dormir mais, para comer mal, para ter ela não vai ter energia, não vai ter disposição para academia treinar. Então, eu acredito que esse aumento da libido direcionado, ele vai fazer a pessoa ter mais energia, acordar cedo, treinar. Você entende o que eu quero dizer? Mas aí a gente tem que pensar numa questão importante, porque quando você... É porque a fitoterapia pode ser pensada de formas diferentes. Você tem o que nós chamamos de fitoterapia popular, que é essa fitoterapia que circula ao longo da história, né, mas que ela não é exatamente sistematizada. Ela é uma fitoterapia que circula na comunidade, na família, né? Mas nós temos a chamada fitoterapia tradicional, que é uma segunda modalidade. Essa tradicional, sim, ela é documentada, ela tem uma lógica, um paradigma médico histórico, né? Que nesse caso, se você pensar sobre a medicina tradicional chinesa, você se refere a ela, né? É uma forma de fazer fitoterapia tradicional, a fitoterapia indiana, que é chamada Ayurveda, fitoterapia aborígene, indígena, são formas diferentes. A Alemanha tem, inclusive, uma escola de fitoterapia muito forte. 80% dos médicos estima-se, né, que eles usam fitoterápicos como tratamento de primeira linha, e não necessariamente de recursos que são testados clinicamente. A terceira frente seria a fitoterapia científica ocidental, que tem esse paradigma do modelo biomédico, do raciocínio clínico, da investigação de caso e acaso, né? Ou seja, baseado no modelo da saúde baseada em evidências. Então, quando a gente se pega com um tema como esse, por exemplo, qual planta tem efeito relacionado a libido? Bom, nós entendemos que libido não é apenas uma questão hormonal. Libido muitas vezes, está ligado a uma questão existencial, né? Ela está ligada a como você se sente psicologicamente, está relacionada à cultura, valores. Porque se você for pensar sobre isso, sobre libido, imagina um monge budista, por exemplo. Ele tem libido, ou pelo menos ele tendeu a suprimir ao longo da vida, né? Então o libido para ele é uma coisa que talvez não exista e não seja um ponto importante. Eu tenho uma visão um pouco contrária a isso. Ah. O monge, ele direcionou, porque libido é uma energia. Tô falando do meu ponto de vista. Sim. A libido é uma energia. Você pode direcionar ela para o que você quiser. Um empresário de sucesso, ele direciona a libido dele para crescer a empresa, para ganhar mais dinheiro. E certa pessoa direciona a libido para consumir pornografia, para gastar a energia dela com isso. O monge, ele direciona a libido dele, que é a energia vital, para essas questões espirituais, entendeu? Bom, eu acho que depende muito da forma como se vê, né? Depende do paradigma. Libido eu entendo como desejo sexual, né? E existem muitos fatores que podem influenciar. Então, questões psicológicas, os hormônios podem influenciar, algumas doenças podem influenciar também. A idade é um fator também importante, porque se você for analisar com mais calma, uma pessoa idosa, nos seus 70 e tantos anos, 80 e tantos anos, talvez ela não tenha a mesma disposição, porque alguns fatores que são prevalentes ali naquela fase da vida não ajudam muito em relação a essa questão da libido, né? Se for perguntar para o meu avô de 80 anos, ele não lembra nem como é fazer amor, entendeu? Então tem isso. Aí o que acontece? Se você pensa numa... Porque a pergunta é, tem algum produto natural que possa ser útil para a libido? Tem. Por quê? Porque experimentalmente foi demonstrado. Você tenta isolar os demais fatores que podem influenciar, porque talvez isso que você falou aí sobre energia e o que eu estou falando aqui tenham um ponto de contato em comum. Talvez sejam formas diferentes de enxergar a mesma coisa. Mas quando você pensa nessa propulsão para o sexo, né, para o ato sexual, quando você pensa nesse desejo, que é a libido, efetivamente, que pode ser influenciada por vários fatores, mas daí você controla isso em dois grupos e faz apenas como diferença. Um produto que tende a mexer com
ou com neurotransmissores, ou com hormônios, aí sim, numa análise mais biológica, né? Não espiritual, não social e não psicológica, porque eu entendo que essas 3 outras dimensões influenciam, né? Sem dúvida nenhuma. Como você se entende enquanto sociedade, dentro da sociedade, enquanto a espiritualidade, né? Suas crenças, quanto a própria espiritualidade e fatores psicológicos também. Não tenta isolar essas variáveis e todas as outras variáveis biológicas que também influenciam. E tenta ver somente se teve diferença. O que foi que eles observaram em relação a tríbulos terrestres? Ele aumentou o libido em pelo menos metade do grupo de tratamento quando comparado ao grupo placebo e de forma significativa. Daí tem os testes que fazem esse tipo de avaliação confiável. Agora, curiosamente, não houve alteração nos níveis hormonais. Ou seja, eles fizeram lá uma avaliação da relação testosterona-estradiol dos pacientes que utilizaram tríbulos terrestres e dos pacientes que não utilizaram tríbulos terrestres. O que foi que eles observaram? A relação se manteve 4:1 em todos os 2 grupos. Então, parece que foram outros fatores que não se sabe ainda, talvez regulação de neurotransmissores, essa é uma hipótese, que fez com que aquelas pacientes apresentassem aquele tipo de resposta, né? E aí se você analisa maca peruana, se você avalia mucuna prunis, todos eles fizeram a mesma coisa. Então, são plantas que, por um lado, em resumo, não apresentaram ainda uma boa resposta quanto ao incremento na massa muscular, mas podem ter uma resposta interessante quando você analisa essa questão do comportamento sexual, sem influenciar níveis de hormônios. Entendo perfeitamente isso. Essa questão de aumentar a libido, mas não necessariamente aparecer em testes hormonais. Porque uma alteração um pouco mais complexa, né? Que a ciência ainda não consegue entender, mas acredito que sim, que as coisas se unem, né? Tanto essa parte energética, mais que as pessoas dizem espiritual e tal, com a parte científica, elas vão se unindo, que nada mais é do que isso. A ciência ainda não consegue explicar como que a maca aumenta a libido, mas aumenta. Então, uma hora isso vai se juntar, vai se explicar, mas eu realmente eu consigo entender assim o que você quis dizer e acho bem legal. Aqui na investigação científica você tem que estabelecer um método, né? Existe um passo a passo para você testar hipóteses. Então você precisa identificar os fatores dependentes e independentes que podem influenciar sobre aquele resultado, aquele desfecho que você está avaliando, para tentar não ter dados contaminados, né, por outras questões. Então, qual é o impacto real daquilo que eu estou fazendo? E isso não é somente nas ciências da saúde, né? A gente tem esse mesmo modelo funcionando em outros tipos de ciências, nas ciências humanas, nas ciências exatas, né? A investigação científica é investigação científica. Agora, é uma forma, né, de responder a perguntas sobre fenômenos da natureza. Essa é a ideia. Mas eu acho que tem uma coisa interessante aí no longo prazo, talvez não tão no longo prazo, porque quando você pensa que hoje nós já temos estudos com plantas que são utilizadas tradicionalmente na China, há milênios, há 2.000 anos, né, pelo menos, e que são utilizadas dentro de uma racionalidade diferente do que a gente usa aqui hoje. Veja, quando você pensa em tratar uma febre, como é que você faz? Você vai aferir a temperatura do paciente, aí você afere e está lá, acima de 36,7 graus, né? 36,5. Aí está no estado febril, e aí você vai aumentando, aí tá, chega uma hora que já passa a ser insuportável para o organismo, você tem que tratar para reduzir a febre, porque a febre é um fenômeno de resposta diante de uma agressão, né? Então, ela é importante do ponto de vista de defesa, mas ela gera uma agressão para o corpo, sintomática, enfim, então tem que tratar. Se você for pensar na febre no paradigma da medicina tradicional chinesa, é outra viagem, é outra história, é outra forma de entender, de fazer a avaliação e o manejo. No modelo chinês, você teria que avaliar, por exemplo, o equilíbrio do indivíduo em relação aos elementos da natureza. Então, essa é uma doença que se caracteriza como o aumento do elemento fogo. Então, você vai colocar uma planta fria. É mais ou menos assim. Confesso que eu não entendo muito a fundo da medicina tradicional chinesa. Eu entendo as linhas gerais, porque também
não tive tempo, enfim, eu acho que tem coisa demais para a gente estudar e ainda não cheguei no momento de me debruçar sobre isso. Mas veja que interessante, eu já li trabalhos que mostraram que fórmulas da medicina tradicional chinesa, que nem sempre são apenas baseadas em produtos naturais, ou seja, em plantas, né? Mas você pode ter elementos da natureza diversos ali, por exemplo, animais, você pode ter minerais, você pode ter fungos, né? Muitos cogumelos são utilizados na medicina tradicional chinesa, né? Por exemplo, tem uma planta que também é usada aí, o pessoal da esportiva até usa com alguma frequência, Cordyceps sinensis. Veja, toda vez que você ouvir o nome sinensis, isso na verdade significa chinês, em latim. Então, sinenses é chineses, como se fosse uma tradução do latim para chinês, né? Então, tem muitos fungos que têm essa terminologia que são utilizados lá, inclusive com propósitos terapêuticos. Da mesma forma como tem fungos alimentícios e que tem também fungos tóxicos, né? Que são ruins aí que não tem função biológica benéfica nenhuma. E eles fizeram teste de hipótese, fizeram ensaio clínico para checar se essas fórmulas realmente que eles utilizam há muito tempo, se de fato tem algum impacto. E nesse caso eu li trabalhos para infertilidade. Curiosamente, quando você vai para a literatura, você vê que essas fórmulas chinesas que são utilizadas há muito tempo são das coisas mais eficazes que existem para melhorar a infertilidade em um grupo de pacientes, enfim, porque você tem vários tipos a infertilidade pode se caracterizar por várias origens, né, fisiopatológicas distintas, né? Então essa é a conversa entre o tradicional e o científico. Talvez a gente não entenda como funciona, porque a lógica é outra. Talvez a gente não alcance essa lógica da farmacologia moderna, mas a gente pelo menos sabe que existe realmente efeito. É aquela história, né? Eu creio nas bruxas, pero que las sai, né? Essa é uma coisa que existe muito assim nessa conversa entre o que é tradicional e o que é científico. Eu sou uma pessoa bastante racional, eu falo dessas coisas de energia e sabedoria ancestral, mas de uma forma assim, bem concreta, porque eu também sou aquele ver para crer, sabe? Uhum. Eu preciso ver o resultado para. Vamos para a próxima pergunta aqui, Leandro. Vamos lá. Que eu acho que pode ser que a resposta seja a mesma, que me fazem com frequência também. O que tomar para secar? Para secar. Bom, pessoa que está afim de perder peso, ou perder gordura, não necessariamente peso, né? Tem também uma série de coisas. Eu entendo que a composição corporal ela é muito influenciada por uma série de fatores, né? Então, alimentação influencia, sono influencia, exercício físico influencia, estresse influencia, questões genéticas podem influenciar, seu perfil hormonal pode influenciar, que pode ser secundária à genética ou não, mas no fim das contas, se você pensar no papel da fitoterapia no manejo do peso, da composição corporal, aí sim você vai encontrar coisas que têm uma investigação científica um pouco mais desenvolvida e com respostas mais interessantes do que aquela primeira outra pergunta. Então, nesse caso, nós temos um grupo de plantas que são chamadas de estimulantes ou termogênicas, ou também chamadas de lipolíticas. São plantas que visam aumentar o catabolismo de gorduras no corpo, por mecanismos diversos. Dentro desse grupo você vai encontrar Camellia sinensis, sinensis. É a camélia da China, né? É a chá verde, muito usado na China durante muito tempo. Que pode ser de formas diferentes também. Você tem ela como chá verde na forma não fermentada, né? Mas você pode fermentar essas folhas e chegar a outras formas com graus de fermentação diferentes, como é o caso do chá vermelho, do chá amarelo, do chá preto, né? E todos eles têm funções biológicas interessantes e são bebidas consumidas historicamente durante muito tempo mesmo. Mas o interessante é porque no caso especialmente dos flavonoides que essa planta apresenta, você percebe uma composição que tem um impacto importante sobre o metabolismo de lipídios e você pode inibir por exemplo, metabolização de catecolaminas e isso leva a uma maior facilidade para você quebrar a molécula de gordura no adipócito. Mas não basta isso, você tem que quebrar e transformar aquela energia química ali contida em energia térmica, né? Daí a ideia de termogênico.
E eles também fazem isso a partir de outros mecanismos, por exemplo, a chamada indução da produção de mitocôndrias, que é o que nós chamamos de biogênese mitocondrial. Com mais mitocôndrias, você tem mais ambiente bioquímico para quebrar a gordura. Do ponto de vista de mecanismo de ação, está bem explicado. Agora, ainda hoje, isoladamente, a Camellia, perdão, Camellia sinensis não tem um efeito tão importante ao ponto de fazer você secar, né? O que se espera, por exemplo, durante 3 meses de utilização aí, com algo em torno de 700, 800 miligramas de flavonoides, é uma diminuição do peso corporal de 1,3 quilogramas, né, segundo uma última meta-análise publicada, juntando vários trabalhos clínicos isolados, e na média foi isso que ela apresentou. Se você observa as outras espécies, e isso, claro, acompanhando a perda de gordura, tá? Se influenciar sobre a perda de massa muscular. É importante mencionar isso. Ele preserva a massa muscular, mas isoladamente esse é o resultado. Aí você observa isso para alguns tipos de pimentas, do gênero Capsicum, que são fontes de capsinoides, ou capsaicinoides, que também tem outros mecanismos relacionados ao aumento do gasto energético do organismo, favorecendo a perda de gordura, portanto. Alguns tipos de frutas cítricas, como o Citrus aurantium, né? Aí tem extratos específicos da casca dessa fruta que também pode ter um efeito termogênico, né, isoladamente. O gengibre é outra planta também bem investigada. Não tão bem investigada quanto as outras que eu mencionei, porque as outras têm um número maior de trabalhos. Mas o gengibre tem alguns estudos, sim. Eu estou até nesse momento fazendo uma grande revisão para ver o que é que saiu no ano passado a respeito da fitoterapia e gerenciamento do peso. Mas, veja, isoladamente, cada planta dessa aí vai representar uma perda ponderal de 1 a 2 kg, no máximo, em 3 meses. Se você observa o tratamento... Oi? Seria mais um boost a mais, né? A pessoa está alimentando bem, ela está praticando exercício, aí ela joga por cima um... Exatamente. Exatamente. Aí ela, isoladamente, espera esse resultado discreto, né? Então ela vem para complementar o que deve ser feito, que é a mudança de estilo de vida, né? Como tratamento padrão ouro para as doenças crônicas, né? Agora, tem uma coisa interessante, que é a nossa hipótese principal e é um dos nossos objetos de investigação lá na universidade. Quando você pensa no efeito isolado de cada planta, você se depara com esse resultado. Mas a nossa pergunta é a seguinte: será que, se a gente juntar essas espécies, a gente vai ter melhores resultados? Veja, o raciocínio bem direto ao ponto. Se eu pegar 1 quilo a menos que a Camellia sinensis pode promover, com 1 quilo a menos que a Capsicum annuum pode promover, se eu pegar mais 1 quilo que o gengibre pode promover, se eu fizer uma fórmula com esses 3 produtos, eu vou ter uma perda de peso de 3 quilos ou algo perto disso? Essa é a hipótese. É uma hipótese porque você tem plantas que atuam por mecanismos de ação diferentes, ou seja, eles têm alvos biológicos diferentes no organismo. Então você pensa, peraí, mas eu poderia ter um efeito aditivo? Ou seja, uma soma dos efeitos de cada um deles, ou quem sabe um efeito sinérgico, né, multiplicando esses efeitos? São coisas que devem ser investigadas cientificamente, mas é uma boa pergunta. Então a gente ainda não iniciou a pesquisa a respeito disso, porque nós estamos montando ainda o protocolo clínico para a pesquisa, né, para poder registrar um comitê de ética, tudo certinho. E também tem outra coisa que dizem que certas coisas que você junta podem até, sei lá, potencializar ainda mais, em vez de ser somado, ser multiplicado. Exatamente. Isso que se multiplica é o que nós chamamos de efeito sinérgico. Quando você tem a soma dos efeitos, nós chamamos na farmacologia de efeito aditivo. Mas que tipo de equação é essa? Que tipo de função matemática é essa que vai trazer para a gente essa verdade, né? Se a gente vai ter efeito aditivo ou sinérgico, ou simplesmente se não vai ter efeito. Pode ser que um antagonize o outro, pode ser que a gente tenha uma diminuição do efeito, nós não sabemos. Então, a associação de plantas é uma coisa que hoje na prática clínica, independente se você é nutricionista, médico, farmacêutico, fisioterapeuta, enfim, que são profissões que têm habilitação para prescrever fitoterápicos, né? São coisas que já são feitas, no fim das contas. Muitos profissionais já fazem a associação de plantas para você ter para que você tenha um resultado mais potencializado. Mas o que nós não podemos trazer é quanto, porque cada paciente tem uma resposta diferente. Eu precisaria juntar pacientes com características parecidas para tentar fechar essas
perguntas, né, para poder sim, aí sim, nesse caso, fazer, buscar a resposta para essas perguntas. Mas na prática mesmo, os profissionais relatam que funciona, e funciona mesmo. Na minha própria prática funciona. Agora, a gente quer saber quanto que funciona. Exatamente. O que é recomendável, nos livros mais importantes da fitoterapia, é não passar de 4 plantas para um determinado objetivo. Tipo assim, você quer secar, digamos, vamos chamar dessa maneira. Mas se você fizer uma associação com 10 plantas diferentes, o que você pode ganhar é uma intoxicação hepática, talvez. Na melhor das possibilidades, você pode não ter efeito ruim nenhum no organismo, mas talvez aquele monte de coisa não gere efeito adicional, porque você pode ter um crescimento do efeito à medida em que você associa, mas pode ser que você estabilize aquilo ao longo do tempo. Então, é preciso investigar cientificamente, né? E nessa lógica esse é mais um ponto de contato do que é tradicional para o que é científico, porque quando você vê as fórmulas chinesas, você verifica que a galera associava muita coisa. Agora, muita coisa em quantidades bem pequenininhas, que buscam, nesse caso, um sinergismo, né? E até mesmo, às vezes, você colocar algum componente dentro da fórmula para reduzir o efeito adverso de outra coisa que você inseriu com o efeito terapêutico principal. Então, formular é complexo. Esse pode ser um ponto de contato entre a ciência e a tradição, mas nosso trabalho lá na universidade é tentar investigar para ver se isso realmente se fecha, né? Se isso realmente é uma prática benéfica e segura. Uma outra dor das pessoas é a que está bastante em alta hoje, é a imunidade. O que você diria aí sobre fitoterápicos para aumentar a imunidade? Nós temos algumas plantas que têm efeito imunomodulador, né? E esse efeito imunomodulador pode ser a partir do aumento da produção de células imunológicas, você pode ter aumento de imunoglobulinas, né, que são chamados anticorpos, você pode aumentar a produção de alguns anticorpos específicos, dependendo do grau, do tipo de infecção, né, basicamente. E uma planta que se destaca em relação a isso, talvez a mais investigada cientificamente, e que apresenta benefícios clínicos, e com a boa literatura fundamentando a sua utilização, é a equinácea. Aí você tem dois tipos de equinácea, a equinácea púrpura e a equinácea angustifolia. Ambas apresentam um grupo de glicosídeos chamados de equinasídeos e que são responsáveis por esses efeitos imunomoduladores. E aí tem mecanismos diversos também. Agora, o interessante, por exemplo, é porque você tem, para algumas delas, alguns desses estudos, na verdade, né, o benefício da diminuição do tempo de tratamento. Pega um paciente com gripe e resfriado, normalmente ele leva aí o quê? Uma semana, né, para ficar bem, uma semana e meia. Isso para a população geral, né? Às vezes acontece de você em 3 dias estar recuperado e talvez não seja uma gripe, talvez seja só um resfriado. Resfriado tem uma sintomatologia mais leve que a gripe. Mas a equinácea mostrou-se, né, como um recurso terapêutico importante para você reduzir o tempo de recuperação da gripe. Ao invés de você levar uma semana e meia, né, 10 dias para se recuperar, você leva 6 dias. Você leva 5 dias, você leva 7 dias. Então, na média dos resultados, ela faz esse tipo de efeito por aumentar a resposta imunológica do paciente. Ela também foi avaliada para a melhora, não a melhora exatamente, mas a prevenção de gripes e resfriados. Especialmente no que nós chamamos de infecções respiratórias sazonais, né? A gripe é uma infecção respiratória sazonal. Ela é muito mais prevalente em determinados períodos do ano, né? No inverno, especialmente quando você tem o frio, isso favorece as infecções respiratórias, né? De vias aéreas superiores e inferiores também. Então, nesse momento aí, especialmente Estados Unidos e Canadá, por que esses dois países? Porque são dois países frios, muito frios no inverno, né? São quentes no verão, né? Mas quando chega o inverno, meu amigo, é bronca, né? E aí, a equinácea é uma planta muito abundante por lá. Ela é uma planta nativa da América do Norte. Então é muito comum você encontrá-la como fitoterápico em farmácia. Na verdade, lá você vai encontrar como suplemento alimentar. Aqui no Brasil, fitoterápico é medicamento. Nos Estados Unidos, fitoterápico é suplemento alimentar. Eu acho um erro, particularmente, mas é o que é. E nesse caso, a equinácea foi investigada, né, e nesses países especialmente foi demonstrado um potencial efeito preventivo dessas gripes e resfriados, porque veja, você melhora a produção desses
desses marcadores imunológicos. Aí você recebe uma carga viral. Pode ser um vírus de influenza, né? A ou B. Pode ser um vírus respiratório sincivial. Pode ser outros tipos de infecções respiratórias. Alguns tipos de coronavírus também, né, são utilizados não, né, mas são encontrados já como vírus respiratórios simples, né, sem grandes problemas. Eu não estou me referindo ao SARS-CoV-2, que é o vírus é o chamado novo coronavírus, né, que tem uma virulência muito maior do que outros vírus respiratórios. Talvez o vírus respiratório mais agressivo que a gente encontre hoje. Então não estou falando dele, tá? Porque não tem estudos ainda para o o SARS-CoV-2. Mas para outros tipos de viroses respiratórias, sim. Sim. E é uma coisa interessante a se pensar. Ele também foi investigado no que nós chamamos de deficiências imunológicas, né, transitórias relacionadas ao exercício. E pacientes quer dizer, atletas, né, especialmente, que tiveram um decaimento imunológico, ligado ou não à síndrome de overtraining, mas, enfim, que costumam gripar, costumam ficar resfriados logo após uma competição mais intensa, né, que é algo esperado quando você faz uma atividade de alta intensidade, passaram a ter uma frequência menor desses desfechos respiratórios com a utilização da equinácea. Então, é um produto interessante. Investigado também em crianças, em idosos, é seguro, é um produto bastante seguro mesmo. E outra planta também que tem sido avaliada para essas mesmas questões respiratórias é a Pelargonium psidoides. Ela também tem estudos interessantes a respeito de melhora da tosse, manejo da bronquite asmática, a bronquite não asmática, né, chamada de bronquite crônica. Nós temos também benefícios observados para tosse e também para infecções de vias aéreas superiores, né? Alergias, rinite alérgica, por exemplo. Então, é uma outra planta também que modula, da mesma maneira, alguns marcadores imunológicos, melhorando esses desfechos respiratórios. E como que a fitoterapia, suplementação, pode ajudar as pessoas no dia a dia? A fitoterapia, eu entendo que se você curte muito uma vibe mais natureba, se você é uma pessoa que gosta realmente de consumir produtos que venham da natureza, eu entendo que os chás são sempre uma excelente opção. Você pode usar com certa regularidade. E aí vai umas dicas gerais assim, sobre chás, né? Eu acho que as pessoas devem consumir, é importante, é saudável, é uma prática boa. Agora, fazer o consumo de chás de plantas que nós sabemos da sua segurança na utilização dessa maneira, né? A gente não usa chá, por exemplo, para tratar doenças mais graves. A gente pode até usar chá para manejar sintomas e sinais mais simples. Por exemplo, uma tosse. Você pode usar o chá de gengibre, tem uma ação expectorante razoável. O alho é talvez o melhor expectorante que existe. E o uso oral dele, né? Ele pode ajudar nessa diminuição da viscosidade do muco, né? Tem efeito expectorante / mucolítico, e pode favorecer a desobstrução. Ou, não, acho que até mais conveniente mesmo é você fazer um chá, né? E eu lembro que o chá do alho deve ser feito a frio, não a quente, porque se você colocar água quente no alho, você vai perder um pouco dos organosulfurados, os compostos do alho, que são responsáveis por tais efeitos, né? A licina, por exemplo, que é uma que é produzida. Então, a técnica é a maceração. E nesse caso, você tem que machucar o dente de alho, deixar em contato aquela massa com a água em temperatura ambiente durante 1 hora. Aí depois você coa aquilo e toma. Mas consumir, mastigar pode não ser tão útil e também pode não ser conveniente, né? Porque vai deixar um hálito muito interessante. Então, os chás podem ser utilizados para essa finalidade, né? Você pode consumir regularmente para aumentar o aporte de substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias, enfim. Tem alguns chás que eu gosto particularmente. O Rooibos é uma planta que está disponível aqui no Brasil como planta seca, né? Para o preparo de chás. Você tem os tradicionais aqui no Brasil, como erva cidreira, erva doce, camomila, que podem ser utilizadas aí como recurso para regular o sono, para ficar um pouco mais tranquilo ao longo do dia, né? Plantas que têm ação digestiva, é o caso do boldo,
o capim-santo também tem ação digestiva, carqueja, né, também tem ação digestiva. Você tem plantas que têm ação anti-inflamatória, né? Então, por exemplo, a garra do diabo é um exemplo, pode ser utilizada, o açafrão da terra, o gengibre, também são plantas que têm ação anti-inflamatória importante. Cúrcuma longa. Então, eu acho que, do ponto de vista da fitoterapia, né, uma coisa rotineira e tal, chá. Eu entendo que é o que deve ser feito. Se você tem alguma doença ou algum problema de saúde, isso, né, para um público que não é da área da saúde, o que eu recomendaria é procurar um profissional, né, para entender qual é a melhor opção para aquilo que se apresenta clinicamente, né? E aí, na minha experiência, né, como farmacêutico, eu recomendaria sempre fazer uma consulta ao farmacêutico, porque ele é um profissional que está ali em farmácias espalhadas pela comunidade, né? E daí vem o termo farmácia comunitária, que é o que a gente encontra aí, essas grandes redes, farmácias pequenas de bairros, enfim. E lá ele pode tirar dúvidas. Olha, eu estou com uma dor no joelho, será que essa dor no joelho pode ser tratada com alguma coisa? Então ele pode procurar o farmacêutico por lá. Não necessariamente isso gera uma consulta, né? Mas se ele entender que é necessário, daí ele pode fazer a consulta por lá mesmo e manejar aquele problema de saúde, uma desordem respiratória, por exemplo, uma tosse. E o farmacêutico hoje ele tem habilitação para fazer isso. Ele consegue analisar se a pessoa tem uma tosse aguda, se é uma tosse subcrônica, se é uma tosse crônica. E ele, dependendo da característica da tosse, sabe que aquele caso pode ser tratado com algum produto que ele pode prescrever ali mesmo, ou então passar para um médico especialista na área, porque pode ser uma questão mais grave, né? Muitas vezes a pessoa chega com algumas demandas de saúde na farmácia, por exemplo, o que você tem para aumentar a massa muscular? Eu posso comprar isso aqui? Aí, numa dessa, o farmacêutico vai entender, durante a sua anamnese, que a alimentação dele está completamente bagunçada. O que ele tem que fazer? Ele tem que caminhar para um nutricionista. Ele precisa fazer esse trabalho colaborativo, explicar para a pessoa da importância da alimentação, para aquilo que você deseja, e aconselhá-lo a, muitas vezes, não usar aquele suplemento naquele momento. Por quê? Bom, se a pessoa, por exemplo, está usando whey protein para aumento de massa muscular, mas ela não está alcançando a quantidade de quilocalorias ao longo do dia necessária, né? Ela está com um VET distante do que é necessário, aquela proteína ali não vai toda ser utilizada para energia, né? Porque a pessoa não está consumindo calorias o suficiente, não está com um bom balanço calórico proteico, então não vai adiantar de nada. Ele tem que ir para um nutricionista para que o nutricionista faça essa avaliação e faça essa adequação, e aí sim entenda se é o caso de usar algum suplemento alimentar, né? E os suplementos podem ser interessantes no longo prazo, dependendo muito da necessidade de saúde do paciente. Veja, agora, nessa fase que a gente está, né, nós estamos gravando no meio de uma pandemia, né, o podcast é atemporal, mas a gente está aqui gravando no meio do Covid-19, né? Então, me parece razoável as pessoas que têm alguma dificuldade alimentar, que não conseguem, que têm restrições de alguma maneira, usar um polivitamínico e polimineral. É claro que esse produto não deve substituir uma alimentação, não tem esse propósito, mas ela tem a ideia de garantir o mínimo que a pessoa precisa para poder manter as suas funções fisiológicas em dia, inclusive as imunológicas, né? Mas isso não significa dizer que a pessoa não vai se infectar, não significa dizer que ela vai ficar com um sistema imunológico fortalecido ao ponto de não ter a infecção. Mas se ela não estiver em dia com alguns micronutrientes que são considerados muito importantes, ela pode ter agravos em saúde em caso de infecção, né? Esses agravos, por exemplo, a pessoa que tem deficiência de zinco e ela se infecta com o SARS-CoV-2, me parece que ela vai ter algum problema mais à frente, porque o zinco é muito importante para as células imunológicas, muito, para a gente poder botar as enzimas relacionadas à função imune em dia, né? Então, me parece razoável, e é um consenso já você usar um polivitamínico e polimineral nesse momento, porque aquilo é seguro daquela forma, né? Você não vai usar 10 cápsulas por dia, você não vai fazer doses terapêuticas de micronutrientes, você está ali fazendo o que você está fazendo ali, aliás, é garantir o básico, né? E me parece importante. Se você pensa em outros suplementos, como vitamina D, é legal, é importante, sim, sem dúvida nenhuma.
e especialmente para aquelas pessoas que têm já uma deficiência da vitamina D, que estão em tratamento, né? Para quem tem dificuldade de se expor ao sol, nessa fase agora que a gente também está de pandemia, em que a gente está fazendo corretamente, né, o distanciamento social, me parece razoável você também suplementar a vitamina D dentro de doses classificadas como nutricionais, né? Dentro de uma faixa de dose dentro do campo das funções básicas aí da fisiologia humana. Não em doses suprafisiológicas, não em dose terapêutica, né? Portanto. Mas não é recomendável você sair fazendo suplementação de tudo. A pessoa vai usar uma creatina, por exemplo, né, que é comercializada em farmácias, em lojas de suplementos. Ela sabe usar essa creatina, né? É um suplemento, ele é seguro, tranquilamente seguro, usado cronicamente. Tem até efeito terapêutico, né, para doenças, para algumas cardiopatias, né, para algumas miopatias, e neuropatias também. Mas se a pessoa busca a creatina como recurso ergogênico, ela sabe usar, tipo, vai ser útil para ela, é um recurso necessário, é segura? Numa parte das vezes né? Se ela não fizer uma dose muito alta durante muito tempo. Mas é muito importante que essas coisas que a gente pode ter em termos de benefício com suplementos alimentares que sejam especialmente orientados por um profissional de saúde, porque ele vai olhar para aquela situação ali, vai identificar as necessidades e vai dizer assim, acho que não é o caso de você usar uma creatina. Comece a treinar, pelo menos. Vamos iniciar um treinamento. Vamos primeiro passar pela fase inicial aí da adaptação ao treino, né? Deixa chegar a dor muscular tardia, deixa a alimentação estar adaptada a essa nova demanda energética, né? Vamos promover o básico. Depois, quando você não conseguir mais evoluir em termos de intensidade do treino, né? Volume, carga, intensidade, enfim, todas aquelas variáveis ligadas ao exercício físico, que tal usar? Aí pode ser aquele suporte aquele trampolim que você precisa, né? Para poder para ir para uma nova fase, né? Um novo contexto ali do exercício físico. Então me parece razoável você pensar na razoabilidade do uso de suplementos alimentares, né? A pessoa que começa a consumir creatina de início, assim, do nada, pode ser que ela não tenha, é muito provável que ela não tenha o benefício. Então, os suplementos estão aí, são produtos que são utilizados sem a prescrição de um profissional. Eles devem ser seguros como alimentos, mas eu entendo que esses profissionais precisam orientar bem as pessoas que estão com algum tipo de curiosidade e interesse em utilizar aqueles produtos, né? Eu participo hoje de um grupo de trabalho de suplementos alimentares pelo Conselho Federal de Farmácia. Nós escrevemos uma resolução que regulamenta o ato farmacêutico, né, quanto a suplementos alimentares, é a resolução 661 de 2018. Então, se tiver algum farmacêutico aí ouvindo o podcast, eu sugiro entrar no site do Conselho Federal de Farmácia para ouvir melhor, para ler e se inteirar. Mas, basicamente, o que essa resolução fala é o básico. É o básico do que nós entendemos por uso racional, né? Que é aquela pergunta que você me fez. Então, existe o uso racional também de suplementos alimentares, da mesma forma como existe o uso racional de fitoterápicos, assim como existe o uso racional de medicamentos, de uma forma mais ampla, né? Fitoterápico é um tipo de medicamento, então está dentro desse guarda-chuva. Então, a minha preocupação enquanto professor e pesquisador é que a gente consiga trabalhar e conscientizar as pessoas, especialmente, a terem o cuidado de utilizar tais produtos naturais que, claro, podem ter efeitos mais leves sobre o organismo do ponto de vista de reações adversas e tal, mas para que a gente possa otimizar os benefícios deles também, porque é muito provável também que se você utilize um produto que não foi estudado para aquela finalidade, é muito provável que ele não funcione realmente. Então, ela acabou jogando dinheiro fora, acabou se expondo desnecessariamente a um risco em saúde, para danos, né? Teve certa inconveniência aí na utilização. Então, o que a gente quer é trazer as pessoas para o centro, para o meio de campo, para a linha, né? E não ficar à beira, né? À beira da não utilização racional, no fim das contas. Ô, Leandro, de acordo com a sua individualidade,
O que você utiliza hoje, assim, para potencializar a sua saúde, para prevenção? Hoje eu utilizo um polivitamínico e polimineral para dar uma reforçada aqui. Eu confesso que eu tive que aprender a cozinhar muita coisa aqui na minha casa, né? Porque eu sempre viajei. Ano passado viajei mais de 100 vezes para fazer cursos, palestras, enfim. E não tive, durante minha história, muita oportunidade de estar em casa e cozinhar. Às vezes eu chegava domingo à noite e simplesmente não tinha muita opção. Eu saía para comer sempre. Eu era o maior cliente dos restaurantes aqui em Recife e fora também. Minha vida sempre foi comer fora, né? Mas aí eu me deparei agora com uma situação em que eu estou em casa forçadamente e eu precisei cozinhar. Tipo, até tem uma pessoa que me ajuda bastante aqui, uma funcionária que trabalha dando um suporte nas atividades da casa, mas eu tive que dispensá-la por uma questão de segurança mesmo dela, né, especialmente. Assim. Continuo pagando ela, mas eu optei, não, vou deixar ela em casa que é melhor e depois ela volta, quando for seguro para ela, né. E daí mas o que é que eu tenho que fazer agora? Aprender a fazer as coisas, né. Então, às vezes dá certo, às vezes não dá certo e, bom, eu pensei em... Seria interessante, nesse caso aqui, usar um polivitamínico e polimineral para poder, pelo menos, garantir o básico, né? Mas eu tenho sempre eu tenho um estilo de vida bem saudável, assim, eu não trago alimentos que não agreguem nutricionalmente falando, né? Cara, eu já namorei 3 nutricionistas, então assim, tive que aprender a fazer muita coisa e aprender a lidar com essa coisa da alimentação saudável e tal, e foi um grande aprendizado. São 3 amigas queridíssimas, inclusive, hoje. E eu utilizo também própolis, eu acho própolis um alimento, né? Saudável, um alimento bom, também tem propriedades imunomoduladoras. E, curiosamente, tem alguns pequenos trabalhos que mostram isso, mas, curiosamente, quando eu consumo própolis antes de dormir, eu tenho um sono mais organizado. Me parece que eu acordo melhor, enfim. Não há evidência forte desse benefício, mas é uma experiência pessoal, né? E o própolis tem outros tipos de benefícios em saúde também, especialmente ligados à imunidade. E o que eu uso mais, meu Deus? Ômega 3. Eu uso um ômega 3 diariamente, também como uma forma de complementar aquilo que está faltando da alimentação, porque eu tenho um consumo ainda... Eu consumia mais peixe, por exemplo, quando eu estava comendo fora, né? Quase todos os dias eu comia peixe. Mas eu optei por utilizar o ômega 3, dado que nesse tempo aqui agora eu ainda não estou com essa habilidade toda para fazer um bom peixe em casa. Então eu estou utilizando dessa maneira. Então é o que eu uso. E me fala quais são os seus hábitos de estilo de vida saudável. Cara, eu treino diariamente, não tenho treinado nesse momento agora, todos os dias como eu queria, porque a própria agenda na universidade ficou mais pesada, tendo que se adaptar a ensino remoto, enfim. Mas eu treinava todos os dias, eu acordava às 5h20 da manhã, 6 já estava na academia treinando, já pagava tudo que tinha que pagar logo, tomava aquele café da manhã reforçado. Eu acordo com a fome assim, que eu não entendo. E eu como bem durante o dia, tá? Mas eu acordo sempre com muita fome e desejo de comer. Eu adoro café da manhã, acho uma refeição incrível. E é a que eu mais sei fazer também, também tem isso. Mas eu costumo fazer, enfim, treinar, dormir sempre bem. Consumo de bebida alcoólica é muito episódico, é uma vez a cada 2 semanas, 3 semanas, cada vez por mês, é bem pouco mesmo. Consumo bastante café, café é uma bebida saudável e para mim tem uma questão afetiva também, né? Mas o consumo de café está relacionado com risco reduzido de diabetes, alguns tipos de câncer, né? Hipertensão, inclusive, de forma moderada, claro, né? E também cuido muito bem da minha mente, assim, eu faço psicoterapia, eu medito todos os dias antes de dormir. Eu estava lendo uns trabalhos, eu nunca me interessei tanto assim, mas eu fui ver uns estudos sobre meditação e fiquei impressionado com a quantidade de estudos. Tem mais de 7.000 trabalhos publicados hoje sobre meditação, de tipos diversos, né? Você bota meditation no PubMed, por exemplo, você vai encontrar mais de 7.000 artigos hoje. Estudos clínicos, pré-clínicos, estudos observacionais, estudos de tudo que é tipo, né? Então é isso, eu tento ser uma pessoa que, se der tudo certo, eu vou chegar até os 100 anos com uma certa
facilidade, digamos assim, né? Mas já tem um bom tempo que eu faço isso. Eu não fumo, não uso drogas ilícitas, apesar de ser um defensor da legalização, mas eu de qualquer droga, assim, porque a experiência que Portugal, especialmente, está trazendo em relação a esse tema para nós, está sendo muito positiva. Eu acho que poderá ter impactos sociais, da segurança pública, impacto financeiro, inclusive, se a gente regularizar a comercialização, que é desejável para a nossa sociedade. Eu, particularmente, tenho um pensamento mais progressista em relação ao mundo e acho que é um caminho. Mas eu não uso, porque não sinto necessidade, nem desejo. Então, e faço boas leituras também. Leio um pouco sobre... as minhas leituras são mais concentradas em sociologia. Eu curto bastante autores da sociologia e um dos que eu mais leio agora é Bauman. Eu li Amor Líquido, li Mundo Líquido, Tempos Líquidos, estou lendo agora A Ética no mundo moderno, né? Que é Eu já ouvi falar muito dele, mas ainda não tive a oportunidade. A Bauman é um cara necessário, assim, um cara que acho que todo mundo tem que ler. Então é isso. Aí eu tento ter esse estilo de vida, né, para poder seguir em frente bem, né, durante esse tempo aí porque a gente vive num mundo muito difícil do ponto de vista de ambiente, né? Quando eu falo ambiente, eu não me refiro apenas a meio ambiente, mas eu me refiro aos ambientes sociais por onde a gente circula, o ambiente político, o ambiente sanitário, né? A gente tem uma série de coisas que tornam os dias de hoje mais difíceis do que 30 anos atrás, do que 50 anos atrás, muitas vezes, né? As pessoas tinham vidas mais simples há mais tempo, e hoje você vive num mundo em que as preocupações são diversas, são inúmeras, né? E quem tem muita preocupação não vive com qualidade, não. Ela é uma pessoa que vive sob uma panela de pressão, preocupações impostas pelo mundo ou por ela própria, né? E aí você tem que ter um entendimento mais amplo sobre o mundo que você vive e se pensar mesmo como cidadão, como indivíduo, né? Que pode, com seus atos, influenciar na família, na comunidade, na sociedade e até na humanidade. Então, eu acho que quando você passa a buscar esses outros tipos de referências que fogem um pouco do que a gente tem enquanto formação, nós, né, profissionais de saúde, eu acho que a gente tende a ser seres humanos melhores. Eu acho necessário para os dias de hoje. Leandro, se você pudesse estabelecer uma meta de um sonho grande, sem limites, que você não seria capaz de realizar nessa sua vida agora, qual seria? Nossa, deixa eu ver se eu entendi. Uma meta que não seria factível. Não, uma meta muito grande que você não seria capaz de realizar nessa vida. Você vai a vida inteira estar ali fazendo as ações que são necessárias para alcançar esse objetivo, mas é um sonho tão grande que você não é capaz de realizar só em uma vida. Eu acho que o sonho, eu estava pensando sobre isso o dia desses. O sonho que eu tenho é que cada indivíduo, pense que só há um caminho para você buscar a paz, que é buscando a justiça. Esse é um ditado antigo, inclusive. Se você quer a paz, busque a justiça. Eu vou até tatuar essa frase, que eu achei interessante. E que eu vi, inclusive, eu li no livro de Bauman. Ele cita isso em Tempos Líquidos. E então, assim, a justiça, ela pode ser pensada de formas diferentes, né? Não apenas o sistema judiciário de um país, não é isso. Mas eu acho que é justo você pensar em cada um, cuidando do coletivo, terá, consequentemente, uma forma de autocuidado. Se você cuida dos outros, você está cuidando de si porque todo mundo cuida de todo mundo. Numa comunidade indígena, veja que interessante, né? Eles, normalmente, os homens das tribos, enfim, né, das comunidades e povos indígenas, são os pais de todas as crianças, porque a monogamia não existe. Você deve estar pensando, pô, mas que putaria é essa, né? Não, peraí, não é bem assim. Mas na ética estabelecida por eles, isso faz parte do rito, do jogo. É o ponto de equilíbrio entre eles. E aí, se não há monogamia, sabe o que acontece? Todos os pais, todos os homens daquela comunidade são pais de todas as crianças. Ou seja, eles cuidam de todo mundo. Ele olha para aquela criança, mesmo não sendo o filho biológico dela, e ele nem sabe,
ele olha para aquela criança e fala, você é meu filho, porque nós vivemos em comunidade. Então, eu penso no mundo assim, eu brigo para alcançar essa meta, para que todo mundo olhe para aqueles que estão no seu entorno e que haja um cuidado sem limites, sem condições, ou seja, incondicional. Porque dessa forma eu acho que as pessoas vão poder viver num mundo cada vez mais justo. E aí assim a gente vai ter paz. Eu penso dessa maneira. Ótimo, ótimo. Leandro, conta aqui pra gente as pessoas que gostaram aí da sua mensagem, querem acompanhar o seu trabalho, onde que elas podem te encontrar? Eu estou no Instagram oficialmente como Leandro Medeiros Professor, @Leandro Medeiros Professor, né? E também estou no podcast Xícaras Cheias. Na verdade, é o @Xícara Cheia Podcast, tá? Também está no Instagram, mas também está nas plataformas de áudio. E lá no Instagram tem um link para as outras plataformas relacionadas à pesquisa, como a plataforma Lattes. Então, se quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, vai estar lá também no currículo Lattes. E todos os contatos oficiais estão por lá, pela universidade, enfim. E é isso. Então, eu convido a todos a também ouvir o Xícara Cheia, porque é um podcast que tem ele é voltado, né, para essa pegada de saúde, mas a gente fala sobre outras dimensões, sobre política, sobre humor também, com uma pegada mais bem-humorada, mas com boas reflexões também. Então é isso. Show, Leandro. Agradeço muito aí o seu tempo, esse papo super construtivo, né, com várias informações que eu realmente vou escutar depois, usar como referência. Então agradeço demais aí o seu tempo. Obrigado, amigo. Muito obrigado pelo convite aí e um abraço a todos os ouvintes do Papo Mestre. Valeu demais.